Caso clínico, tá? Um paciente de 55 anos, com uso contínuo de imunossupressores para a doença autoimune, relata dores de cabeça leves e febre intermitente há mais de 90 dias. Tá legal? Quadro de piora, com uso de analgesia por conta própria, procurou o hospital. Na consulta, observou-se um quadro neurológico indicando a punção licórica. Então, foi solicitado exames de imagem e o líquor. Na imagem, nesse corte que a gente tem um corte coronal T1 de ressonância magnética do crânio, tem uma lesão. Essa lesão é granulomatosa. Então, nós temos diagnóstico diferencial de várias doenças aqui para granulomatose e na sequência a gente vai falar. Foi feita a punção licórica, o líquor veio xantocrômico. Opa, líquor xantocrômico, atenção. A contagem global, 38 células. Proteinorraquia, 425. Glicose, 22. Ácido lático 29, cloreto 122, linfócito 100%. Quais as 5 dúvidas principais e perguntas? 90 dias de sintomas. É um quadro crônico? Sim. Quais as doenças que podem ser? As crônicas. Quais são as principais? Criptococose, neurotuberculose. Quais patologias têm um padrão de granuloma? Cistercose, neurosarcoidose, toxoplasmose, cripto, neurotuberculose, já falei? Já falei. Infiltrações neoplásicas e mais algumas mais raras. O que os parâmetros do líquor sinalizam? Vamos lá. A contagem global, 38 células. Normal até 4. Então, estamos diante de um quadro de pleocitose licórica. Proteinorraquia de 425, foi uma punção lombar. Então, para adultos, punção lombar, 40 mg por decilitro. Acima disso, e está muito acima, nós temos um processo inflamatório. Agora, a gente tem que entender esse processo inflamatório. Se ele tem uma origem infecciosa, ou neoplásica, ou não infecciosa, que também pode ter... dentro da classificação, abscessos, enfim, uma série de outras patologias mais raras. Glicorraquia, 22. Então, significa que a glicorraquia, que a gente tem um padrão normal, 2/3 da glicemia, a glicorraquia está sendo consumida. Quem que principalmente consome glicose? Bactéria e célula neoplásica. Então, atenção a isso. Tem bactéria que leva a granuloma, acabamos de falar, tuberculose. Lactato 29. Quando que o lactato aumenta? O lactato aumenta nas seguintes circunstâncias. Processos infecciosos ou de hipóxia. Os processos infecciosos, na maioria das vezes, são bacterianos. Na hipóxia, a gente tem que avaliar corretamente, porque pode ser um sangramento, pode ser um rompimento de um aneurisma, pode ser uma hemorragia subaracnoide que leva a esse sangramento. Por que o líquor está xantocrômico? Vamos lá. A xantocromia acontece em 2 grandes grupos. Quando o paciente tem um rompimento de um aneurisma e ele tem microsangramentos, a xantocromia leva dias para aparecer. Tá? Dias, semanas, meses para aparecer. Num quadro infeccioso que leva a microrrompimentos de microcapilares, também levam a essa xantocromia. E nós temos algumas doenças que fazem esse padrão. Toxoplasmose, criptococose, neurotuberculose, que levam para a xantocromia. Se esse líquor fosse incolor, dificilmente a gente poderia ter uma xantocromia, mas não é matemática aqui, tá? Então, que tipos de agente infeccioso a gente tem a presença? Então, na xantocromia, a gente já filtra alguns detalhes. Eu tive alguns colegas que mandaram, na primeira turma da Masterclass, mandaram assim, professor, mas cadê o GRAM? Cadê o látex para os agentes? Cadê a cultura? Exatamente. A incógnita está pela metade aqui. Então, assim, a gente tem que ter todos aqueles parâmetros de laudo robusto para poder avaliar. Mas, isoladamente nessa circunstância,
a gente votaria por conta do quadro crônico, pelo padrão de granuloma, pelos parâmetros glicóricos de baixa contagem celular, uma proteína alta, tem consumo de glicose, o ácido lático está aumentado, a xantocromia e um perfil linfocitário, a gente pode direcionar para tuberculose, pode direcionar para toxoplasmose e sugeriria provas comprobatórias como o GeneXpert, como o FilmArray, como o PCR para os agentes. Então percebam, tudo isso acontece em 2 horas no laboratório. Tem a imagem, tem o líquor e tem as sugestões diagnósticas. Isso aqui não são semanas de indagação, são horas de indagação. Então, com todos esses parâmetros, a gente direciona o paciente a fazer determinados exames e apoia o médico para isso, né? Essas circunstâncias elas são importantes porque a gente consegue definir e apoiar de uma maneira definitiva.